Vida tá on. Ei, Joana, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo. Abriu um solzão aqui, o tempo estava nublado no Rio de Janeiro no começo da manhã e agora vem aquele solzão para iluminar a gente aqui, viu? Estamos no CT Ninho do Urubu porque hoje de manhã o Flamengo treinou aqui, já avisando, claro, esse jogo contra o Vasco amanhã às 6h30 no Maracanã. Alguns jogadores já saíram, mas ainda a gente vai poder ver, possivelmente aqui, também no decorrer dos próximos minutos aí, mais carros saindo, jogadores indo embora, então, né? E aí amanhã já tem esse grande clássico aí. Bom, vale destacar que o Flamengo está empatado em pontos com o Palmeiras, né? 10 pontos pelos critérios de desempate, então o Flamengo fica na frente, embora tenha o mesmo número de jogos, vitórias e empates também, mas é um jogo importante nesse sentido, viu? Para essa partida, o Felipe Luiz possivelmente não vai poder contar com o Alexandro. Ele saiu no segundo tempo da partida contra o Juventude sentindo dores musculares, né? E aí ontem o Flamengo fez um exame, foi detectado um edema na coxa esquerda, então possivelmente ele não estará à disposição, mas na função também tem o Ayrton Lucas, até o próprio Varela já cumpriu essa função, né? E sobre o Bruno Henrique, que a gente sabe, tem toda essa questão do caso, do indiciamento da Polícia Federal em relação ao Bruno Henrique, por enquanto o Flamengo segue na mesma toada, segue no mesmo tom de continuar possivelmente relacionando ele, né? Nada mudou nesse sentido. E como ele jogou apenas 10 minutos contra o Juventude, se ele tiver entre os relacionados, há uma possibilidade até dele começar entre os titulares por conta disso, né? O Flamengo tem feito esse controle de carga, não só com o Bruno Henrique, mas com vários jogadores do elenco, pensando na longa temporada que terá aí em 2025 com muitas competições. Então é isso, Joana. Preparação aqui de hoje do Flamengo se encerrando nesse início de tarde por aqui, viu? Um abraço para você. Abraço para você também. Boa Páscoa, hein? Um beijo grande para você. O Bruno Henrique e o Felipe Luiz avisou, né, depois do jogo contra o Juventude, né, como a Camila já lembrou, ele jogou alguns minutos e falou, olha, ele tá tranquilo, então não tem por que ele não jogar. Então, por enquanto, ele tem o apoio do Flamengo, segue sendo relacionado e aí a Camila traz essa possibilidade do Bruno Henrique começar, inclusive, como titular nessa partida contra o Vasco. A estreia contra o Inter, depois ele não estava tão bem contra o Vitória, mas fez um baita gol. Contra o Grêmio, ele botou a bola embaixo do braço e fez 2 gols lindos e o gol contra o Juventude. Aproveitar para falar, desde que ele está aqui, isso é desde o Cruzeiro, tá? E aí no Flamengo também. Todo ano estão tentando arrumar um cara melhor que o Arrascaeta no futebol brasileiro, porque ele se lesiona às vezes, de meia, né? Ele é muito craque, cara. Ele é muito craque, eu não vejo ninguém nessa posição melhor do que ele aqui. Tem a fase do Veiga, já teve ótimo. Ontem, né? Ano passado, Matheus Pereira foi bem. Mas assim, todo ano surge um novo. E às vezes querem falar que é melhor, assim, é difícil um cara com essa regularidade há muito tempo, de novo, desde o Cruzeiro, a bola que esse cara joga. Ele é muito craque. A única questão é que ele tem algumas lesões, né? Ele sai, volta, agora, mas aparentemente, é muito difícil. Ele voltou bem, né, cara? Assim, depois da cirurgia que ele fez no fim do ano passado, ele, tanto que já tem 2 seleções da rodada e pode ser eleito craque. Quem é o craque pra você? O craque ou é o gol? O gol. Desculpa, o gol da rodada. Não, então, o Arrascaeta já ganhou, né? Foi um golaço. Não ganhou. Tá com, foi de René. Mas tem o da galera que já tá com a Arrascaeta. Não, mas se você votar no gol do René... Então você vai ter que desempatar, porque eu acho que o contexto do gol do Daniel Borges é um golaço. 2 minutos e 34 segundos foi Daniel de troca Borges de é o seu gol? passe Não, então deu Arrascaeta. Se você votasse no René, que seria empate. 2 minutos e 34. De posse? Posse de bola, pra lá e pra cá, direita, esquerda. O gol acontece, o Reinaldo no fundo, Reinaldo cruza, a bola passa, o ponto ele vai receber uma bola lá, que se eu não me engano era o menino, esqueci o nome, era o ponta que estava jogando, aí ele dá pro Daniel Borges, que tá vindo como um contenção, fazendo, aí ele faz a jogada e faz um golaço. Ele faz um outro golaço de novo no segundo tempo à esquerda, outra jogada linda do time do Mirassol. Então, assim, pelo contexto e pela dificuldade que a gente sabe, que é fazer gol com a perna contrária... E o lateral chegar lá para finalizar no lateral. Vocês são muito... você fica perguntando para lateral, eles vão... Eu vou de Daniel Borges. Aqui é meia, volante, mas jogou muito de lateral. Golaço mesmo. Mas foi de Arrascaeta. O gol da rodada 4 do Campeonato Brasileiro e vai concorrer a gol do mês. Essa rodada a gente poderia ter vários gols, né, concorrendo a gol do mês, mas só o gol de rodadas
concorre ao gol do mês de abril. E pela jogada em si, você citou a jogada do Santos, o gol do Barreal. Sim. O gol do Plata também, pela jogada, pelo passe no Michael, contando o Gerson, movimentação. Bem lembrado, do Plata também merecia. Não, é isso, é que a gente acabou tendo que deixar alguns de fora, cara. É difícil. Né? Vamos eleger agora o craque da rodada 4 do Campeonato Brasileiro. Arrasca como destaque, eu não estou tirando o destaque do Arrasca não, que realmente jogou muito, mas eu não posso deixar de lembrar que para o Arrasca fazer o que ele faz, tem que ter outras pessoas tanto que está na seleção da rodada. Eu já tinha pensado, na seleção eu achei que ele ia estar, mas como vocês colocaram o Arrasca muito bem colocado, mas eu vou de Gerson, é impressionante, para mim é um dos melhores jogadores na atualidade no futebol brasileiro. De entendimento, de personalidade. Cada vez mais maduro, mais maduro, de liderança, de tudo. Para mim, assim... Joga muito. Tá jogando muito. Então eu vou de Gerson. E o senhor? Vou de Arrascaeta. Gostei, assino embaixo todas as palavras do Rick também, mas esse jogo eu fico na rodada o craque, o Arrascaeta. Ramon? Dessa vez não tem como eu fugir do Arrasca, não. O que ele fez no jogo contra o Juventude, concordo com o Rick também. Seus argumentos quase me convenceu, tá? Quase me convenceu. Muda, aqui, né? Mas o Arrasca, pra mim, o que ele jogou, assim, o entendimento dele de jogo, posicionamento, intensidade, ele fisicamente sobra muito aqui no nosso futebol. Quando ele tá bem fisicamente, sobra muito aqui. Vocês não chegaram a jogar contra ele, não, né? De jogar contra, não, né? Lembro. Eu já conversei com alguns atletas que jogaram contra. De me falar assim, cara, é impressionante, porque ele parece que ele tá andando, parece que ele não tem velocidade, mas ele flutua, ele sai do nada, ele vai te driblando, ele sai flutuando assim, né? Esconde a bola também com uma facilidade. Assim, enfrentei, nossa, terrível, Alex Cabeção. Esse é craque da bola. Igualzinho. Parecia que ele tava lento, que ele não tava nem aí pro jogo, daqui a pouco ele dava um passo pra alguém. Fazia um golaço. Esses caras têm olhos na nuca. Eles têm olhos aqui, ó, na nuca, aqui, enxergam. Cara, e o mesmo estilo low profile do Arrasca, assim, né? Quietinho. Beleza. Um abraço pro Alex, craque. Craque da bola, um dos meus maiores ídolos. Alex sabe, rei da Turquia. Rei da Turquia. Vamos agora falar da profissão abraçada pelo Alex, a de técnico, né? Que no Brasil já chegamos a esse número aqui, ó. 4 rodadas, 4 demitidos. Será que vai ser esse ritmo aí até o fim do campeonato? Muito bem, muito bem. E aqui o Pedro Ivo é o Deadpool do F-Show. Como é que é? É o Deadpool do F-Show. Meu Deus do céu. Ele não se aguenta. Olha lá a cara dele, ó. Como ele é danadinho. Olha lá a carinha dele. Ele brinca aqui de Deadpool e Demolidor. Eu gosto do carinho do fã de esporte que está participando bastante. É isso que a gente está aqui. Mas quem te viu pessoalmente não gostou de você. Quem falou isso foi o Batman narrador. Bom, é o seguinte. Vamos. Tem clássico amanhã no Rio, né? Tem um clássico amanhã no Rio. Maracanã. Isso, Maracanã. Mando do Vasco. Mando do Vasco. Mas Maracanã. Mas diz que o Carille aí tá, né? A gente tá falando do Zubeldia e tal, mas o Carille tá pela bola da vez aí. Que você e Rafael Pratos conhecem bem o trabalho do Carille. Conhecemos. Os piratas do Carille. O Carille que já foi notabilizado, certa feita, pelos sistemas defensivos das suas equipes. Perfeito. Parece que não tá dando certo. Eu vou te lembrar, Rafael Pratos, você é bom de memória. Últimos jogos do Vasco, Pratos. Sofreu um gol do Santos, 3 do Melgar, 3 do Corinthians. 1 do Sport. 1 do Sport, 2 do Vovô. Parou aí. Você não lembra quando é que não sofreu gol? Não, Puerto Cabejo. O Puerto Cabejo. Poderoso Puerto Cabejo. O Puerto Sofreu? Cabejo. Não, tá bom. Não, quando terminou o jogo? A gente transmitiu aqui, você acompanha nos canais de ESPN na Disney. 1x0, como é que você fala? Vai ter de novo essa semana. Como é que você fala 1x0? 1x0 o quê? O sofrimento, como é que você fala? Como que eu falo do sofrimento? Que eu nem lembro. Você fala do sofrimento no final. Com as calças... Com as calças na mão? Entendeu? Eu falo isso aí com as calças na mão? Devagar, teve um momentozinho ali. O Vasco teve um momento. momento. Curvinho. Essa daí O primeiro tempo do Vasco é sempre um desespero, William. Sempre. Tenho acompanhado. Segundo. Começa ruim, né? E no final parece o começo. Parece que vai, mas também às vezes não vai. É igual o Ceará. O início do segundo tempo, o pessoal, como estava muito atento, ficou com a sensação que o Vasco melhorou. Não, o Vasco não melhorou. Não? Ele botou gente que corria e o Ceará recuou. Só que tinha aquela coisa de às vezes a bola escapa, né? Aí o Paulo Henrique bate cabeça ali com o João Vitor no meio de campo, ninguém marca o lateral, tem 7 dentro da área, mas o atacante faz linha de passe de cabeça, aí não dá, Prati. Essa é a defesa do Carille. Olha, agora... Mas você quer chegar no trabalho do Carille, que é o clássico amanhã? Se toma um ataque amanhã, não pega o ovo de Páscoa domingo, Podia né? ser uma defesa do Carille, mas é uma defesa do Carille. Se toma um ataque amanhã do Flamengo, você acha que pega o ovo de Páscoa domingo? Acho que depende de como vai ser o jogo. Então, mas se toma ataque amanhã. Não, Quem quer tomar uma ataca, mano? 3 pra cima.
sem ver a cor da bola. Já tomou 6 outro dia? Eu não acredito nisso. É que você também subestima, você desmerece que o Flamengo vai jogando de bola, né? Não, eu não. Flamengo jogando um bolão, Capita. Espera um pouquinho. Disse que não tá, não. Espera um pouquinho. Arrascaeta que a gente você tá fez empolgado. toda uma análise aí, um preâmbulo, eu respeitei. Aí você falou assim, vai se tomar 3 pra cima. Assim, eu falei, eu não acho que vai ser um jogo de 3 pra cima. Não, falei isso. Você perguntou em que contexto pode azedar pro Carilho. Eu falei 3 pra cima. 3 pra cima. Não falei que vai tomar. A gente tem um parâmetro no ano, que foi aquele Vasco e Flamengo do Carioca. Acho que o Vasco, quando conseguiu, no segundo jogo principalmente, marcar mais à frente, tirar um pouco de bola do Flamengo, o Vasco ficou no jogo. Agora, aquilo durou pouco tempo, durou 30 minutos, durou meio tempo. A maneira que o Vasco vai tentar marcar o Flamengo é decisiva pra gente saber o que vai acontecer amanhã. Porque o Vasco tem um time, obviamente, inferior ao do Flamengo. Então, eu não sei se o Vasco vai ter uma ideia de, já no começo, pressionar a frente, tirar a saída de bola. Não sei se o Vasco tem muito essa feição de fazer isso amanhã. Acho que é um Vasco talvez mais precavido, marcando mais um próprio campo. Mais Carille. Né? O Coutinho voltando é uma boa notícia, porque o jogo vai passar muito por ele, porque imagina o Vasco menos tempo com a bola. Sim. O jogador pode municiar. Eu sei como é que o Vasco vai jogar. Mais Carille. É pra contar aqui ou não? Claro, fica à vontade. Não, assim, bola vai vir pela esquerda, aí Piton. Ele vai pegar, vai olhar pra área. bola de cristal. E vai jogar a bola pra área, tentando a cabeça do Verratti. E aí o Verratti... Meio campo pra por frente. Cima, esse é o esquema do Vasco. E quando não tiver a bola? Quando perder a bola? Esse é conhecido Isso é um detalhe. Perder a bola, entendeu? Isso não entende. Com a bola, o Vasco com a bola... Aí o Flamengo acelerou. Aí o Flamengo vai perder a bola em momento nenhum. 90 minutos de jogo não vai perder a bola. Não vai perder a bola. Faz o quê? Não, aí você... Reza. Vamos capeta. É só orar. Vai lá. Vai você, Fábio. Vai você. Hoje não é um feriado religioso. Agora é orar, entendeu? Na hora que o Flamengo estiver com a bola, você começa a orar, começa a rezar. Aí quando tiver com a bola, de vez em quando vai acontecer isso. Mas se você fosse o Carille, você marcaria um pouco mais à frente? Não, cara. Ou você recuaria todo mundo? Não, reativo, Carilão, cara. Faz igual a Juventude. Reativo se o time estivesse se defendendo bem, que não é o caso do Vasco, não. Faz igual o Grêmio. Sai lá em cima pra marcar o Flamengo pra ver o que acontece. Não, mas o time não está se defendendo bem, Pedro. Aí é um dilema pro jogo de amanhã. Porque é o seguinte, se você tem um time que está se defendendo bem, quando marca no próprio campo, o time passa segurança, ok. Não é o caso do Vasco. Não tem perna pra marcar lá em cima, e aí? Ali tá tenso. Não, ele está no... Acho que assim. Não tem perna pra marcar lá em cima. Quando subiu, descompactou. Me diz aí o que faz. Tudo bem. Não tem perna para marcar lá em cima. Vou te entupir, hein? Não, você vai me entupir, mas é o seguinte... Olha a janta, olha a janta. Jantando cedo, ao vivaço. Ele tá esquecendo. Não, olha a janta. Não é sólido ainda. Eu sei que não é, mas eu concordo com você. Não vem com plano mirabolante de jogo, o time não eu acho consegue que assim, executar. você tem um dilema. Seu time está defendendo mal. Sim. Seu time, quanto mais perto da área fica, pior ele vai defendendo. Pavor. Então, você vai ficar encurralado aqui... Vasco amanhã, o meu time, seu time. Não, o seu time que eu tô dizendo assim, o jogo de amanhã, o Vasco e Flamengo. O Vasco vai ficar encurralado aqui. O Vasco vai ter condição de jogar em algum momento. A bola pro Coutinho, procurar o Verratti para prender um pouquinho a bola na frente. O Vasco tá bem coordenado para subir? Não, mas tá bem coordenado para marcar atrás? O Vasco tem hoje bola para controlar o jogo com a bola do pé. Você tá querendo que o Vasco suba e fique com a bola? Controlar não. A bola não vai ficar no pé do Vasco. Eu acho que vai alternar a marcação. Não pode. Você quer não vai ficar o tempo todo marcando a frente, não é isso? Mas eu acho que pode ter um começo de tentar pressionar um pouco a frente. É o que a gente fala de marcação mista. Sobe. Eu acho que pelo menos... Não, porque se é um time quer que o Vasco que nesse momento tivesse segurança defensiva... Não, o time quando se coloca atrás... O time quando se coloca atrás defende-se bem, chuta um pouco ao gol. Não é o caso. Sim. Então nessa situação do Vasco... protege bem a área. Então, se você está protegendo mal a sua área, você vai ficar perto do próprio gol para tomar um monte de chute? Bloco médio? Pode ser. Eu acho que pode marcar a frente no começo do jogo. Pode chutar, deixa chutar de longe. O Grêmio achou que podia marcar um pouco à frente. Ele foi mais incisivo. Eu confio no Léo Jardim, cara. Deixa o Flamengo médio é a melhor solução. Não tá bem coordenado para subir. Léo Jardim, mas aí, meu amigo, você começa, chuta uma, chuta duas, chuta três, chuta quatro. Melhor chutar a bola da intermediária do que deixar o Flamengo ficar chutando dentro da área. Contanto que vocês estão falando aí, parece que já ganhou. É bom jogar, hein? Porque, por exemplo, o torcedor do Vasco ele estava preocupado que o time não vem bem e o Flamengo vem muito bem. O torcedor do Vasco estava preocupado para amanhã. Mas o Prates acabou de tranquilizar o torcedor do Vasco, que tem uma... É tranquilo, só sobe um pouquinho, só adianta um pouquinho. Não, o jogo tem um favorito, mas eu não tô vendo essa coisa assim, quem vai ganhar, vai nos últimos 30 anos, se o Flamengo não for se o Flamengo não for amplamente superior amanhã e confirmar a vitória, eu consideraria uma surpresa. Nos últimos tempos, dado o brasileiro mais das últimas semanas, dado o histórico recente de anos de Vasco e Flamengo.
Mas cada jogo tem uma história diferente. Torcedor do Vasco, você tá tudo trabalhando contra o Cruz Maltino. Não, tô sim. Parece que tá tudo trabalhando contra o Cruz Maltino. Então, eu peço a você, porque assim, ele tá super pessimista e os seus argumentos também não foram lá essas coisas. Não foi isso não. Eu vi o Flamengo jogar contra o Grêmio. Aí ele chegou aqui segunda-feira, fez deboche de mim, disse que não foi isso tudo. Ele é sempre muito cauteloso. Aí o Flamengo meteu 6 contra o Juventude. Não, mas calma que é a quarta rodada. Aí vai pegar um time que ganhou 2 jogos. Vai fazer. 30 e tanto, né, Bobo? Pelo amor de Deus. Não se defende bem. Aí ele quer que suba. Aí ele quer convencer o torcedor vascaíno. Mas parece que não tem saída. Mas tá parecendo que você está argumentando. Parece que não tem saída. Pra amanhã? Parece que não há caminho pro Vasco sair com o mínimo empatezinho, 0x0, pra você. Sério, é impossível o Vasco amanhã ganhar do Flamengo 1x0. Eu acho que tem um fator. É impossível. E qual é o caminho, então? Vamos lá. Faz 4 anos que eu deixei o Rio de Janeiro para voltar a morar em São Paulo. No Rio de Janeiro, sempre na Páscoa, eu comia bacalhoada. Dona Iaci, aliás, faz uma bacalhoada maravilhosa. Opa. E a minha namorada, a princesa de Nilópolis, que é a bacalhoada a gente foi no mercado, compramos o bacalhau. Então, esse fim de semana é o fim de semana do bacalhau. E do peixe, né? Então, do peixe também. É o momento do bacalhau. Então, acho que isso pode ser um sinal. Eu vou voltar a comer um bacalhau depois de 4 anos. Então, peraí, essa parada que eu fiz aqui pra gente tentar achar argumentos para que o Vasco possa vencer o jogo, alguma coisa do torcedor acreditar. O argumento é o bacalhau? O bacalhau. É o momento. Não acho, não. É o timing. É o timing do bacalhau. Tem um exímio centroavante. Mas é o timing do chocolate. Não. Totalmente equivocado. Totalmente Capita, ajuda aí, Capita. Um pouco mais o meio-campo. Uma atenção especial no Gerson e no Arrascaeta. Capitão. Felipe Coutinho um pouquinho mais próximo do Verratti. Essa é a preocupação de criação. Aí usa o Piton pela esquerda ali para tentar em algum momento essa bola alçada na área. Aí tem um mínimo de competição. Tem que olhar. Se você não conseguir anular o Gerson, anular e controlar o Gerson e o Arrascaeta, der o meio-campo para o Flamengo. Eu tô com o Capitão. O melhor jogador do campeonato. 4 rodadas. Agora, com relação ao Flamengo, a intensidade que o Flamengo colocou no jogo contra o Juventude tem uma questão de diferença técnica, né? Boa, bem lembrado. Enfim, o Flamengo é muito superior tecnicamente à Juventude, mas o que chamou a atenção foi a intensidade que o Flamengo colocou no jogo, o que foi cobrado pelo torcedor em alguns jogos, né? No jogo do Central. Como o Flamengo olha para o jogo, a intensidade coloca em um jogo menor, enfim. Poupa. Então, assim, se o Vasco não se cuidar em povoar o meio-campo e tentar competir nesse setor e não tiver a mesma intensidade que o Flamengo teve, por exemplo, contra o Juventude, porque tecnicamente o Vasco é inferior. Se conseguir competir... Mas ele é mais inferior do que o Juventude era? Não, é menos. Eu acho que, na minha opinião, é menos inferior. Só um detalhe de jogo. Mas eu não consigo olhar para esse jogo como um 6x0, por exemplo. Esse domínio do Flamengo. 6x0 não é a Esquece isso daí, gente. O Vasco foi 6x1 ano passado. Se o Vasco não tomar cuidado, ele perde o jogo deu tudo muito e certo. estabiliza ainda mais o ambiente. Mérito também do Flamengo que roda o time no segundo tempo, a intensidade continua lá em cima. Mas, para além da intensidade, o Juventude tenta entrar numa dessa de vir com 3 caras pelo meio, para congestionar por ali. Como é que o Felipe Luiz reage? Pulgar, Alan, Arrascaeta e Gerson pelo meio. Aí você fica um 4 contra 3. O problema não é só marcar o meio. O problema é a quantidade de repertório que o Flamengo tem. Aí marca o meio, aí abre pelo lado. Aí o Arrascaeta passa puxando marcação. Aí o meio fica livre pelo Gerson. Aí sobe o Wesley por um lado. Quando você vai marcar o outro lado, o Alexandre sobe por aqui. O Michael puxando por dentro, que a gente estava puxando por fora com bola. Então, assim, não é tão simples o encaixar o meio. Por que deu tão certo contra o Juventude? Porque tudo isso funcionou. Primeiro o meio. Depois o Michel puxou com bola, a Arrascaeta puxou sem bola e o Gerson veio por dentro com plata, lembra? Aí depois o Wesley pela beirada. Aí tentaram marcar o Wesley, o Alexandre começou a jogar. Aí que ele sentiu. Mas então assim, tinha muito jogo acontecendo. É muita coisa para marcar esse Flamengo, para um Vasco que tem dificuldade de marcação. Esse é o problema, não é o Flamengo vai ganhar, tá secando, o Vasco vai ganhar, tá pessimista. É uma análise do que acontece com outras equipes. É um time que no meio de semana funciona muita coisa. Tecnicamente a fase de Arrascaeta é muito boa, de Gerson também, dos outros jogadores também. E você olha para o Vasco ganha de 3x1 do Sport. Você viu o jogo? Vi. Como é que foi o jogo? O Vasco bateu um bolão? Não bateu um bolão. Tá bom, segura. Vasco e Ceará. No primeiro tempo, Vasco e Ceará. Não bateu um bolão. E aí, os últimos 2 jogos do Vasco, os últimos 2 jogos do Flamengo, você quer me convencer? Só bota um bloco médio ali que resolve. Não é só bota um bloco médio. O Vasco tem um centroavante que quase ninguém tem no Brasil, exime o cabeceador, o Mandurinha só contra o Flamengo não vai fazer verão. Espera um pouquinho. Muito bom. Jordan. Coutinho é um jogador que é claro que é assim. O time vem um bom ano. É verdade.
Pode encontrar o passe, pode o chute que nem todos conseguem achar. Eu já vi clássico que a bola nem chegou no Coutinho, o Verratti ficou lá na frente. Mas não vai ser o caso de amanhã. Não vai ser? O Nuno Moreira pode ser um jogador importante pelo lado do campo para fazer o time sair de trás. Ele tá criando a Mas aí o Pedro é bom jogador. É bom jogador. Eu acho que assim, mas o que vocês estão falando aqui parece que já tem jogo. Eu vejo de outra forma. Eu vejo de uma forma completamente diferente dos companheiros. Vasco favorito amanhã, Prati. O Nuno fez gol no Flamengo no último. Não falei que o Vasco é favorito. Prati, vem cá, o nível de a escala do favoritismo amanhã, de 0 a 10, quanto é? Quanto pro Flamengo e quanto... 8-2, Flamengo. Não, é 6-4. É minha opinião. Pera um pouquinho. Você quer comentar o meu comentário? 6-4 é você quer quase um equilíbrio. Tá querendo brigar com os fatos. 6-4 é quase um equilíbrio. 60-40. Não, tudo bem, mas ali é o limite do que você pode dar ali. Não, pode, vai com boa vontade. Fora isso é 50-50. 62-38. Vai com um percentual... 62-38. É porque é o seguinte, você tem 2 pontos para mais, 2 pontos para menos, William. Isso aí, qualquer pesquisa eleitoral fala sobre isso. 60-40. Pode ser 62-38 e pode ser 58-42. Mas o que eu vi de pesquisa errar nas últimas eleições isso acontece bastante. Mas a minha palpite nosso também. A gente tá quebrando a cara toda hora aqui. Calma. O Flamengo é superior. Calma, o torcedor do Vasco que tá calma, tenso. o torcedor do Vasco. Calma. O Flamengo é superior, é favorito, todo mundo sabe disso, os vascaínos sabem disso. Mas não. É bom jogar. É bom jogar. O Vasco também tem qualidades para incomodar o Flamengo, para fazer um jogo duro no Maracanã. Vamos devagar. Escala de 0 a 10 aí. Flamengo e Vasco. 8-2. Tá, então igual o Pedro Ivo. Sim. Até o Bubu tá comigo nessa. É quase o jogo perfeito para tomar de pouco. Mas é isso, infelizmente. Porque é isso. Porque se o Vasco fizer um jogo perfeito, que não fez, né, enfim, não sei há quanto tempo atrás, compete, mas perde. Se o Vasco fizer o jogo que a gente está acostumado a ver recentemente, perde de bastante. Essa é a análise do jogo. Meu Deus. Bubu. É o seguinte, eu tenho uma tese que assim, outra? em clássico não se poupa. Então eu critico todo treinador que chega em clássico, não, mas tem jogo na Libertadores, mas tem não sei o quê. Os dois têm jogo semana que vem, né? Então, assim, então para mim, clássico é uma coisa sagrada, é uma instituição. Torcedor, ele que é soberano, manda no próprio clube, ele quer vencer o rival. Esse é um problema pro Vasco. Que o Flamengo, em alguns jogos, se poupa. Central Córdoba, tira o pé aqui. Como é um clássico, o Flamengo normalmente não tira o pé contra o Vasco. Tanto que ele vai meter 6 outro dia. Pode tirar mesmo. Entendeu? Claro. Então, esse é o problema do Vasco, que nos últimos 30 jogos entre eles ganhou só 2. O Flamengo, quando ele pega o Vasco, ele vai castigando, cara, entendeu? A torcida do Flamengo não quer dar mole pro rival. Então, como é tempo de bacalhau, eu vou dar 1 pro Vasco e 9 pro Flamengo. Ué, o tempo de bacalhau era quanto? No próximo bloco é tempo de Santos, porque é tempo de peixe. É isso aí, galera do Mengão, imprensa esportiva rendida ao Flamengo, né? O Flamengo é o melhor time. E o Vasco, eu acho que tá nesse momento, né? Já esteve há uma semana atrás, cara, o Inter era o favoritaço, né? Pra gente ver como é que funciona as coisas no futebol brasileiro. Nesse exato momento, Flamengo e Palmeiras são os melhores times. Para mim, os dois estão pau a pau nessa briga pelo título do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro até o momento, né? Os dois estarão aí pau a pau na briga pelo Campeonato Brasileiro. Mas se a gente puxar por um histórico, o Flamengo está melhor que o Palmeiras, se a gente puxar o histórico desde o início do ano. Parece que agora o Abel Ferreira deu uma encaixada no time do Palmeiras e nesse exato momento eu não consigo diferenciar aí Palmeiras e Flamengo, né? O Flamengo não venceu o Inter jogando em casa, mereceu vencer, mereceu a vitória, criou para vencer, né? Teve bola do Juninho na trave, teve alguns lances ali que o Flamengo poderia ter saído sim com a vitória diante do Inter. Palmeiras foi lá no Beira-Rio e venceu o Inter. Uau, é o Mega X Blaster Palmeiras. Venceu o Corinthians, uau, mas o Corinthians perdeu o treinador. Será que foi o Palmeiras que jogou bem contra o Inter, contra o Corinthians? Ou foi um jogo já do Corinthians que... Então, nós só vamos ver isso aí nas próximas aí 4 rodadas, a gente vai saber quem é quem
na briga por esse título.